Fala galera, beleza? Bom, vamos aqui para mais um vídeo do professor Super P para vocês. Galera, seguinte, vamos aqui continuar a nossa continuar aqui, né, na aprendizagem conectada. Graças a Deus aqui estamos na 7ª semana, ok? Primeiro ano do ensino médio, você vai colocar aqui o nome da escola, o nome do estudante, o seu ano e ciclo. Bom, lembrando que você está no primeiro ano do ensino médio. Então vamos lá. Hoje a gente vai falar aqui sobre porcentagem, né? Eu não sei porque que é unidade 2, mas vamos lá. Então aqui ele tem um pequeno texto, eu vou pausar aqui, deu uma lida aqui, mas ele está falando que a gente está ligado diretamente na sociedade a questão de porcento. Quem nunca ouviu falar, né? Por exemplo, aqui tem um exemplo bem claro, né? Álcool em gel, 70%. 70% de quê? IPCA nos últimos meses, 0,07%. Inflação acumulada, que isso aí no jornal você escuta direto, né? 3,3%. Taxa Selic aqui, ó. E a taxa Selic só vai caindo. Taxa Selic, geralmente essa galera que vive desse mercado financeiro trabalha muito com porcentagem. Descontos, quem que não gosta de um, né? Acréscimo, opa, ninguém gosta. Então, enfim, porcentagem está associada diretamente com a nossa sociedade aí. E a gente vai entender um pouco como que funciona a matemática por trás dessa porcentagem. Beleza, então ele vem cá e pergunta, né? Dá um exemplo. O exemplo 1, para definir o reajuste do salário mínimo, normalmente o governo se baseia no crescimento do Produto Interno Bruto, que é chamado de PIB, em termos percentuais de 2 anos anterior e cobre a variação da inflação do ano anterior. Então isso é o PIB. Aí aqui ele tem um pequeno texto, né, do que seria a inflação. A inflação é o nome dado do aumento dos preços dos produtos e serviços. Ela é calculada pelos índices de preços, comumente chamado de índice de inflação. Para quem queira entender um pouco mais como que funciona isso, aqui, ó, essa tabela aqui vai ficar bem interessante. Vou ler aqui esse texto aqui primeiro, né? A figura acima mostra a evolução do salário mínimo no Brasil. Com base nesses dados, vamos calcular a razão entre o aumento salarial de 2006 e 2005. Se você for pensar, ó, só uma informação aqui para vocês. Quando eu tinha mais ou menos aí eu estava em 97, 98, 96, isso em ano, né? 1996, eu sou mais ou menos dessa época, eu nasci em 91. Eu lembro que um salário mínimo era R$150, 150 ou cento e poucos, entendeu? E tipo assim, em 2005 pulou para 300, ou seja, meio que dobrou o salário, entendeu? Em pouco tempo. E isso, o que acarreta isso? É inflação. Então, se você for pegar aqui, ó, em 2005 o salário era de R$300, em 2006 subiu em 350, em 2007 foi para 380, e assim foi subindo em cada ano. Cada ano a inflação vem cá e seria uma forma, a grosso modo, seria uma forma do governo, na verdade, de repor o que foi gasto, entendeu? Por isso que o salário tende a aumentar. Então, a gente tem que o salário em 2005 foi de R$300 e o de 2006 foi de 350. Então, o aumento salarial, se você fizer aqui a diferença, né, do ano de 2006 para o ano de 2005, você tem aí R$50. E agora, se você calcular uma razão, lembrando que razão é um quociente, né? Razão, vou colocar aqui, é um quociente. Deixa eu botar aqui a perninha no... É um quociente. Quando vocês... lembra dessa palavra, para você lembrar, quociente você associa nisso com uma divisão, tá bom? Divisão. É o aumento salarial em 2016 e o salário de 2005 você pega aqui a diferença, né? Que foi de 50 e divide pelo de 300. Então você tem que isso aqui foi aproximadamente 0,17. Então podemos representar essa fração, né? Nessa forma aqui, ó. Que é a porcentagem. Tá, o que seria essa porcentagem, né? Nesse caso aqui, seria a inflação, que é o que ele está pedindo para calcular aqui, ó.
A inflação, então, do ano anterior foi de 17%. Então dá para você fazer esse cálculo aí com todos os anos. Se você quiser ficar fera nesse cálculo, fique à vontade. A razão de denominador 100 são chamadas de centesimais ou taxas percentuais, ou mais informalmente porcentagens. Então essa aqui é uma palavra que a gente usa mais, né? Porcentagem. As porcentagens podem ser expressas na forma de fração com denominador 100. Geralmente eu gosto de fazer isso aqui, né? Por cento. Cento. Então, por 100. Quando você lê na matemática a palavra por, p, geralmente tem a ver com quociente. As porcentagens podem ser expressas na forma de fração com denominador 100. Ou na forma decimal. Decimal seria o quê? Na forma de vírgula, tá bom? Decimal, vírgula. Que é você fazendo a divisão. Então, por exemplo, aqui, 10%. Tá como uma fração. Tem gente que não gosta de fração. Você pode representar isso aqui como 0,1, tá bom? Representação de uma porcentagem. Então, como eu falei para vocês, né? A taxa percentual, 40%, na forma de fração, 40 por 100, e na forma decimal, 0,4. Como que a gente obtém essa última? A gente divide, né? 40 dividido para 100, quanto que dá? Não dá, 0, aqui fica 400, 4. 4 vezes 100, 400. Bate aqui essa forma. Então, para você obter da forma da fração, só você faz a divisão e você chega aqui, né? Então, aqui, taxa percentual, 3,3%. Você vem cá e coloca 3,3 e tira o porcento e coloca sobre 100, tá bom? É sempre assim que funciona. Tá, mas e aqui, por que ficou dessa forma? Uma forma de você eliminar a vírgula é você multiplicar por 10, tá bom? Vou dar um zoom. Se você multiplica esse por 10, vírgula, é só questão de multiplicar por 10. Você multiplicou por 10, a vírgula vai andar para a direita. Você dividiu por 10, a vírgula anda para a esquerda. Entendeu? Então, multiplica em cima e embaixo por 10. Quando você multiplica 3,3 vezes 10, isso aqui vai te render 0. Espera aí, deixa eu fazer essa multiplicação rapidinho. Ficou grande a borracha aqui. De tanto zoom ficou grande. 3,3 vezes 10. Ainda fiz errado de novo. Aqui, vezes 10. Então, desce o 0, aí fica assim, né? Uma casa depois da vírgula, 33. Você pode ignorar, né? E acaba que você chega aqui. Faz a divisão, não vou fazer. Fez a divisão, você tem essa resposta. E assim funciona da seguinte, sempre, né? 0,07. É só pegar isso aqui e dividir por 100. Tá aqui, primeira parte. Feito isso, agora, para chegar ali, tá vendo? Você anda 2 casas para cá, é só você acrescentar 2 zeros no 100 de baixo, entendeu? É só andar vírgulas. Se você fizer a divisão de ambos os membros, você chega aqui também. É tranquilo, isso aí é divisão. Teoricamente, você já deveria estar sabendo essa propriedade, né? essa operação. Então, para ter significado, a porcentagem ela deve estar ligada, né, a um determinado valor. Então, ele dá esse exemplo aqui, 40% de 300. Como que a gente calcula? Existem diversas formas. A forma que ele utilizou aqui foi utilizando a fração. 40 de 300. A gente pode eliminar aqui, 2 zeros daqui com 2 zeros daqui. Vai ficar 40 vezes 3, que no final dá 120. Mas o dele aqui ele fez de uma forma diferente. Realmente, ele multiplicou 40 vezes 300 e depois dividiu por 100. Vamos fazer aqui rapidinho? 300 vezes 40, 0, 0, 0, 12, 12 mil, que é o que ele colocou aqui, Divide por 100, corta os 2 zeros de cada lado aqui, sobra o mesmo 120. Existem diversas formas de você fazer. Um conselho que eu dou para você, ô pequeno padawan, é o seguinte: fração, ela te dá muito poder. Se você conhece bastante de fração, você não sabe o poder que você vai ter sobre a matemática. Às vezes você pensa que é um conteúdo simples, às vezes você pensa que é uma coisa que é tranquilo, você não precisa saber. E eu discordo completamente. Fração te dá o poder sobre a matemática. A partir da fração, a partir de potência, você começa a entender as outras coisas. Quanto mais formas você saber resolver, melhor você fica em matemática.
Exemplo 3, aí ele te dá aqui, ó, um comerciante comprou, né? Então, vamos falar um pouco aqui sobre lucro. Exemplo 3, um comerciante comprou um produto de R$ 84,00 e vendeu por 105. Calcular o percentual de lucro sobre o preço de custo ou compra. Resolução. Primeira coisa que a gente vai fazer é o quê? A gente vai fazer uma diferença entre o preço de venda e o preço de custo. Então, se você for tomar aqui, ó, fazendo a diferença, o preço de venda foi de R$ 105,00 e o preço de custo foi R$ 84. Você vai fazer a divisão agora do preço de custo, que é do segundo valor aqui, né? Esse segundo valor você vai fazer a divisão dele. Então tá aqui, ó. Feito isso, você pega 105 menos 84, dá 21. Você divide por 84, isso aqui equivale a 0,25. Isso aqui tá na taxa, como é que ele chamou lá, ó? Forma decimal. A gente pode transformar a forma decimal em porcentagem. Como? Transformando isso aqui na fração fica mais fácil. Vamos transformar? Ó, tá vendo a casa? A gente tem que andar 2 casas para cá. E isso vai acontecer assim, ó. Com uma forma mais simples de explicar para vocês a lógica. Na verdade, eu gosto mais da lógica. Esse número eu posso escrever assim, ó. 0,25 dividido para 1. A forma lógica é essa, né? Porque todo número dividido para 1 é ele mesmo. Feito isso, agora eu vou usar aquele truque que eu ensinei para vocês, da vírgula. Eu vou andar 2 casas para cá, para a direita, né? No sentido da direita, tá certo? Eu vou andar 2 casas para o sentido da direita, então quer dizer que eu tenho que acrescentar 2 casas na direita do número 1. Feito isso, agora aqui eu tenho 25, não é? A vírgula andou 2 casas, 25 sobre 100. Na forma decimal, né? Porcento é 25%, então dá 25%, ok? Por isso que ele achou esse 25%. Em geral, a gente pode sempre adotar isso aqui, ó. 0,3. Isso aqui tem que colocar em porcentagem, seria o quê? 30%, tá bom? Você vai pegar aqui, tirar a vírgula, vai colocar um número aqui e o 0 você acrescenta no final. Se fosse assim, 0,03, como que ficaria? Nesse caso aqui é 3%. Por quê? Ficaria 0,3%. Só que esse 0 aqui a gente não precisa representar ele. Tá compreendendo? É uma coisa assim, não é tão difícil, mas se você não tiver prática, você não vai conseguir enxergar tão fácil. Se você sabe fração, aí é aquela coisa que eu falei, né? Você tem um poder sobre a matemática. Vamos lá. No comércio, a compra e venda de um produto pode gerar lucro ou prejuízo. Quando a diferença entre o preço de venda e o preço de custo for positiva, a gente fala que teve lucro. Se a diferença que a gente teve lá for negativa, a gente vai ter o que a gente chama de prejuízo. Então é assim que calcula. Um negócio sempre vai dar lucro? Não necessariamente. Tem negócio aí que o cara leva ré no quibe, né? Vai levar prejuízo. Ou você nunca ouviu falar que uma empresa levou prejuízo? A princípio, quando você pega a questão de inflação, essas coisas assim que envolvem mais relações de negócio, principalmente essa questão de trader, hoje em dia o YouTube é infestado de propagandas aí de traders, né? Que é o pessoal que ganha dinheiro. A princípio, não é mil maravilhas a vida desse pessoal, não. Você acha que a vida deles é só lucro? Não, é quedas. Então, eles, por exemplo, ganha aqui, perde aqui, ganha aqui, perde aqui. Eles têm um gráfico pontilhado mais ou menos assim, ó. Tem vezes que esse trem pode chegar lá no fundo do poço, entendeu? E aí o cara encerra sua carreira aí de trader facilmente. Dica. Essa definição de lucro, ela é denominada como lucro bruto, tá bom? Então, essa que a gente acabou de fazer, ela se chama lucro bruto. Por quê? Porque o lucro líquido a gente tem que calcular excluindo algumas coisas, né? Por exemplo, impostos, aluguéis, o transporte e o salário dos funcionários. Aí depois disso você tira o que realmente você ganhou. Não é mil maravilhas você montar uma empresa e não, hein? Ainda mais manter ela
nessas crises que a gente tá. Então vamos aqui para o exemplo 4, né? Agora, desconto. Bom, a gente tem aqui uma blusinha, né, na promoção. Ela tá com R$70 com 20% de desconto. Um desconto de 20%, ele equivale a isso aqui, ó. Então aqui a pessoa fez, o professor que fez aqui esse PDF, né? Ele utilizou aqui esse exemplo. Esse exemplo aqui é o exemplo geral, genérico, onde ele calcula. Então como que funciona? Ele colocou esse x aqui porque qualquer variável, né? Se você for pensar, você tem 1 menos qualquer valor, né, em porcentagem. Esse qualquer valor em porcentagem, no caso aqui ele pegou o 20, ok? Colocando aqui o 20, ele pegou e sabe, né, que 20% equivale a 0,2. Como que ele sabe? Ele pode fazer pela lógica, que nem eu falei para vocês, né? O 100% é assim, né? Então o 20% é assim. Mas eu sei que 0,2 equivale a 20% fazendo aquela correção das vírgulas. Porém, para quem é mais cético, né, como eu geralmente vejo assim, né? 20 vezes 20 sobre 100. Aí eu venho cá, corto aqui. Aí sobra aqui 2 sobre 10. E isso aqui é o quê? Anda casa, tá vendo? Agora eu quero fazer a divisão. Eu posso utilizar o método da chave ou eu posso andar casa. No meu caso, eu gosto de andar casa. Como que eu faço aqui para andar casa? Eu quero que aqui vire 1. Então eu tenho que andar uma casa para cá, né? Para a esquerda, esquerda. E eu tenho que andar uma casa da vírgula para cá, para a esquerda. Então isso aqui vai ficar exatamente 0,2. Mas eu não entendi nada aí dessa forma. Simples, faz a divisão. Divisão aqui, ó, dá certo também. Ó, não dá 0, que fica 20, agora aqui 2. 20 menos 20, 0. Tá aqui também o 0,2. Então foi o que ele fez aqui, ó. Fazendo agora, não terminou, tá? Fazendo agora 1 menos o 0, o 1 menos o 0,2, a gente tem esse 0,8. Então isso aqui é chamado de fator desconto, ok? Assim, o que significa fator? Pessoal, uma coisa que vocês têm que entender. Essas palavras são chaves na matemática. Então, vou colocar aqui, ó. Fator equivale, geralmente, quando você lê essa palavra, ela está tentando te mostrar que isso se resume a uma multiplicação, tá bom? Multiplicação. Então, o que ele está falando? Esse fator desconto, você multiplicar agora no preço de 70, você vai saber agora a resposta. Vamos fazer isso? Então, vou pegar aqui. Ó. A gente achou que o fator é 0,8. Então, você vai pagar quantos? Você tem 70 vezes 0,8. Multiplica isso aqui agora. 8 vezes 0, 0. 8 vezes 7 dá quanto, hein? 56. É isso? 0, 0. Pô, professor, não, você tá sabendo a tabuada? Tô muito tempo parado aqui, né? Sem usar ela. É isso mesmo, pessoal, 56. Tem um truque que eu ensino nos vídeos aí. Dá uma pesquisada aí que você utiliza a mão. Então aqui desce o 0, desce o 6, desce o 5. Então, vírgula, né? Tá vendo? Quantas vírgulas aqui? Só tem uma casa depois da vírgula. Então você vem cá e coloca uma casa. Bom, R$56. Ok? Quanto que deu? 56. Bom, ele traz outro método, que é o método da regra de 3. Novamente eu falo para vocês, matemática, quanto mais processos você conhecer, mais domínio você vai ter sobre ela. Então, regra de 3, diretamente proporcional. Feita essa calculadora, esse cálculo da regra de 3, né? Geralmente eu faço assim, né? Eu tenho R$80 equivale a 100%. Se eu pegar aqui R$80, não, 70, né? R$70 equivale a 100%. O preço que eu vou pagar no caso aqui seria de 80%, não é?
porque você tem um desconto de 20. Quantos que eu tenho que pagar em reais? Então, eu vou multiplicar cruzado aqui, ó. É a fração que ele fez, né? Só que ficou inverso. Ele fez inverso aqui a fração. Então, eu multiplico cruzado aqui, eu vou chegar nessa mesma equação que ele chegou aqui, ó. X vezes 100, 100x, 70 vezes 80, dá esse valor aqui, divide por 100, né? Corta 2 zero aqui, corta 2 zero aqui, e você encontra o 56. Então, você conclui que o preço da camiseta com desconto seria de 56%. Podemos também fazer assim, calcular 20% de 70. Então, 20% de 70, que é o que a gente acabou de fazer, né? A gente pega, transforma isso aqui na fração, utiliza a fração, ele multiplicou aqui, ó, o 20 vezes 70, que deu 1.400, divide para 100, dá 14. Depois que você fez isso, você subtrai. Então, quando você faz aqui, ó, o 70 menos o 14, também vai dar o 56. É outra forma. Só que, nesse pequeno vídeo que você está assistindo, você aprendeu uma forma, que foi a que eu expliquei. Você aprendeu a forma de regra de 3, que já te dá o valor direto. E você aprendeu a utilizar as porcentagens nua e crua, né? Por assim dizer. Qual que é mais trabalhosa? Nenhuma, tudo simples. Bom, agora vamos para juros simples. João fez um empréstimo de R$500 e ele quer pagar em 4 parcelas, incluindo 5% de juros ao mês sobre o total emprestado. Qual o valor de juros pagos? Qual o montante? Podemos encontrar os juros utilizando essa seguinte fórmula, a famosa CIT. Olha o CIT aí, ó. Então, os juros é igual ao CIT, onde J significa juros, o C significa capital inicial, o M significa montante e a taxa significa U. Tá. Professor, não estou vendo o M ali. Obviamente, não tem M. Mas a gente sabe que o montante ele é igual ao capital mais os juros aplicados. E agora vocês começam a entender qual que é a visão do banco. Como que o banco ganha dinheiro? O banco ganha dinheiro usando essa pequena fórmula. Essa fórmula do montante. Ele vai te emprestar um capital. Para ele emprestar o capital sem juros nenhum, isso seria, como que eu posso falar? Prejuízo para eles. Porque além de eles estar te emprestando um dinheiro, eles não estão recebendo nada em troca. Então, basicamente, o montante que o final que o banco vai pegar, ele está incluído o que ele te emprestou, mais os juros, ok? Então, vamos lá. Agora a gente vai descobrir quanto que ganhou de juros, não é? Como que a gente vai fazer? Substituir valor. Eu costumo fazer isso utilizando... Eu vou fazer nesse canto bem aqui, ó. Nossa questão. Eu costumo fazer isso utilizando... separando por letras. Eu tenho capital, eu tenho a taxa, eu tenho o tempo, não é? Então vamos lá. Primeira coisa que eu preciso saber é o capital. O capital que eu tenho inicialmente é de R$500. A taxa de juros que ele tem é de 5%. A taxa de juros é de 5%. O tempo são 4 meses. E agora, antes de eu ter que usar essa fórmula aqui, que eu vou destacar ela para vocês, antes de eu ter que usar essa fórmula, eu vou ter que achar quem que é o J, que seria os juros. Então, vamos encontrar esse cara primeiro. Pela fórmula do CIT, a gente sabe que juros é igual ao CIT. Tá. Quem que é o C? 500. Quem que é o I? O I é 5%, com as frações. Então, 5% representa 5 de 100.
Feito isso, ó, eu vou simplificar aqui 2 zero aqui, 2 zero aqui. 5 dividido para 5 é 1. E aqui vai ficar 5 vezes 5 vezes 4. Que isso aqui dá 5 vezes 5, 25. 25 vezes 4, 100. Apaga aqui, 100. Então esse é o juros. Bom, feito isso, ó, ele achou da mesma forma. Quando multiplicar isso aqui, você vai ter aí 100. No caso aqui o montante, né, que agora você vai utilizar essa fórmula. Cadê? Você já tem aqui os juros que você acabou de encontrar. Você sabe quem que é o capital, que é de 500. E você termina a conta da seguinte forma. Montante é igual ao capital mais juros, que é 500, que é o capital, mais 100, que é os juros que a gente encontrou. A soma disso aqui é de 600. O juro calculado sobre o empréstimo é denominado juro simples, porque as taxas de juro incidem apenas ao capital inicial, a quantia emprestada. Obviamente, não é assim que os bancos funcionam. Geralmente esse juro simples aqui é o juro, eu costumo falar que é o juro que você pega dinheiro emprestado com os seus pais, né? Às vezes vai lá e fala, pai, me empresta um dinheiro aí a juros. Aí geralmente os pais acabam cobrando da gente aí, quando cobra, o juro simples. Então o tempo e a taxa, ela deve estar sempre na mesma unidade de medida. Tá, vamos lá. Que seria isso, né? Tá vendo aqui, ó? A parcela tá mensal e a taxa também tá ao mês. A gente não pode trabalhar, por exemplo, vamos supor que aqui tivesse ao mês e isso aqui tivesse ao semestre. Aí você tem que fazer a conversão, tá bom? Para meses. Você entendeu mais ou menos como que funciona? Aí você pode calcular. Tem outra coisa ali? Ah, sim. A taxa de juros I é a razão entre o juro e o capital inicial, um determinado período de tempo. O que ele está querendo falar? Basicamente é você manipular aquela fórmula, né? Você tem isso aqui, ó. Juros é igual a o CIT. A taxa de juros, ela nada mais é do que o I, o inverso, né? Só você passar dividindo aqui. Juros dividido por o capital vezes o tempo que você tem. Então essa você dá para calcular a taxa de juros. Então já sublinho aqui essa fórmula, tá? Não tem aqui, mas eu já coloquei para vocês. Já tá de graça aí. Na verdade tá aqui, ó. Ele já fez aqui, né? O I é igual a... Tá, mas aí você pergunta, né? Ah, mas por que o seu tem um T? Por causa que eu usei a fórmula. Então, como que você pode saber? Você pode pegar somente o mês, entendeu? Comumente, nos problemas de juros, são considerados mês comercial, 30 dias, e ano comercial, 360, para facilitar as contas. É interessante a questão de bancos, é que, geralmente, você vai fazer, por exemplo, um empréstimo, eles nunca calculam com os meses. Ah, um tem 29, o outro tem 30, 31. Eles não fazem essa diferença. Eles sempre adotam que o mês tem 30 dias. E o ano, 360 dias. Se você multiplicar isso aqui por 12, né? Vai ter que dar o ano, né? Por 12. Vamos ver se bate. Não, 3 vezes 6... 360 aí, ó. No sistema de juros simples, os juros são obtidos em função do tempo de aplicação. Na situação apresentada anteriormente, temos que os juros é igual a 500 vezes 0,5 vezes o tempo. Ou seja, os juros é igual a 25 vezes T. Então, nessa forma aqui, ó, do jeito que ele acabou de fazer, você pode fazer um gráfico. Você tem um gráfico aí de uma função afim, que a gente já chegou a ver em vídeos aqui, não é? Então, esse gráfico a gente pode desenhá-lo, né? No tempo 0 você não paga nada, porque 25 vezes 0 é 0. No tempo 1 você paga 25. No tempo 2 você paga 25 vezes 2, que é 50. No tempo 3
25 vezes 3, 75. E no tempo 4 você paga R$100. Obviamente, isso aqui segue um gráfico linear. Então, ó, 0, 1, 2, 3. Isso aqui está fora de escala, tá? Então, do tempo 1 ao 0, vai ter essa reta aqui, ó. E provavelmente, isso aqui sempre vai continuar reto. Neste caso, o domínio é o conjunto dos números reais positivos e o contradomínio é o conjunto dos números reais. Observe que o crescimento ele é proporcional e o gráfico é uma reta crescente. Agora vamos para os juros compostos. Se vocês chegarem a passar esse vídeo aqui dos juros compostos para os pais de vocês e eles conhecerem essa nova forma de emprestar dinheiro, bem provavelmente vocês estão enrolados. Então vamos lá. Vamos retornar na situação financeira que foi proposta no desafio na atividade complementar da segunda semana. Quanto dinheiro aplicado a juros compostos ou juros obtidos de cada novo período são incorporados ao capital, formando novo montante, que passará a participar da geração de juros do período seguinte. Dessa forma, os juros incidem não apenas sobre o capital inicial, também os juros que vão sendo acumulados. Por exemplo, se temos R$100 aplicados a uma taxa de 3% ao mês, R$100 crescem da seguinte forma. No primeiro mês você tem 100. No próximo mês você tem 100 mais a taxa de juros geradas por 100. E isso te resulta em R$103. Bom, no segundo mês você vai ter R$103 mais a taxa de juros geradas por 103. Então, isso aqui te resulta em 106,9. E assim vai indo. No terceiro mês você tem esse 109,6 mais a taxa gerada por esse valor que você tem. Você tem 109,27. Então, no quarto mês você tem esse valor mais a taxa de juros geradas por ele, que você chega nesse valor. E assim vai indo. No segundo quadro acima, se dividirmos o valor do mês pelo valor do mês anterior, vemos que o fator de crescimento é 1,03. Por exemplo, 103 dividido por 100 é igual àquele valor, né? Se você fazer a divisão, também vai dar igual. Isso representa o fator de aumento, que resulta de 1 mais a taxa de juros. Note que 3% é mesmo que esse valor aqui, ó. Assim, a gente tem essa taxa de crescimento. Então, essa vai ser a taxa. Bom, então, isso aqui é uma forma dele tentar justificar a forma dos juros compostos, que é essa daqui. Essa aqui é a famosa fórmula dos juros compostos. O que muda para os juros simples? Se você for pegar, tem quase escrito CIT, se você for ver por aqui, ó. Ó o CIT, mas um pouco diferenciado. Primeira coisa que vai mudar, você sempre tem que somar alguma coisa na sua taxa. Eu vou tentar explicar isso aqui melhor da seguinte forma, usando a... Deixa eu adicionar uma página aqui. Isso, então essa páginazinha amarelada. Vamos pensar da seguinte forma. Eu tenho um valor X. E melhor, eu tenho o valor C, que é meu capital. No próximo mês, eu vou ter C mais, eu vou chamar aqui de I, vezes I%, né? Vezes I sobre 100, vezes o meu capital, e esse é o meu novo valor. Essa coisinha aqui eu posso melhorar ela. Como que eu posso melhorar ela? Eu posso colocar o C em evidência, e aqui eu vou ter mais 1, né? Usando aqui, ó, colocando em evidência 1 mais 1 sobre 100. Bom, isso aqui no primeiro mês. No próximo mês eu vou ter esse valor, C, 1 mais I sobre 100, mais a taxa de juros gerada por esse valor aqui, ó.
Então vamos lá. Como que vai funcionar aqui agora? Mais a taxa de juros desse valor, que vai ser I sobre 100 vezes tudo isso aqui. C I mais I sobre 100. Vou colocar em evidência agora o C. O C tem que ficar em evidência. Então vai ficar assim, ó. C é igual C vezes esse carinha aqui agora vai ficar assim. Esse vezes esse. Ah, tá. Que é esse aqui, né? Que é esse aqui. Mais aquela taxa de juros. Opa, perdão. Mais a taxa de juros. É o que sobrou, né? Daqui. Mais esse cara aqui que sobrou. Ah, mas observe isso aqui, ó. Não é igual os dois? Esse fator não é igual a esse? Então a gente pode reescrever isso aqui da seguinte forma. C vezes, né? C vezes 1 mais I sobre 100 ao quadrado. E se você for fazer isso no próximo mês, isso aqui, ó, é o mês 0. Esse aqui é o mês 1. Todo isso aqui, ó. Perdão. Esse aqui é o mês 0. Esse aqui é o mês 1. Esse aqui é o mês 2. O mês 3, ele vai ficar quase igual. O que vai mudar? Isso aqui, ó. Que vai ser o tempo, pessoal. O tempo. Tempo 0, tempo 1, tempo 2, tempo 3 e assim vai crescendo. Exatamente junto aqui, ó. Então, fica um pouco confuso, mas a fórmula funciona desse modo. Ela, na verdade, ela é uma recorrência, não é? Ela é uma recorrência. E vai gerar essa fórmula aqui. É assim que geralmente a gente prova alguns tipos de fórmula matemática. Então, M é o montante, né? Ou seja, o valor final do dinheiro aplicado. C é o capital. I é a taxa de juros. T é a aplicação. Então, nessa forma aqui, a gente tem isso aqui, né? Como que a gente vai fazer o do 100, né? Ele te dá esse exemplo aqui, ó. O capital inicial era R$100. A fórmula te diz que aqui tem que ser 1, mais a taxa que é 0,3. Elevado ao tempo, que são 4 meses. Lembrando que a taxa e o tempo tem que estar em meses. Feito isso, você vem cá e calcula. Eu vou calcular aqui na calculadora, tá? Para quem não sabe mexer com a calculadora, a gente vai precisar de uma calculadora científica. No caso aqui no meu é esse aqui, né? Esse botãozinho aqui, ó. Então eu clico aqui, né? 1,03 elevado, que é esse valor aqui, ó. Elevado a 4. Ele vai te dar esse valor aí em cima. Voltando lá. É o valor que ele aproximou. Multiplica por 100. Então esse aqui é o montante. Bom, no sistema de juros compostos, o montante é obtido em função do tempo. Para o exemplo resolvido, temos que o montante é esse daqui. Nessa variável está o expoente, variação exponencial, que é aquilo da nossa última aula, né? A gente tem um gráfico de função exponencial. Como que é o estilo do gráfico? São coisas que crescem nesse sentido. Se esboçarmos o gráfico, teremos uma curva exponencial. Bom, ele traz aqui um exemplo agora, né? Um capital inicial de R$6.000 foi aplicado a um juros composto durante 8 meses. A taxa de 24% ao ano. Olha aqui, ó. Esse aqui é o ano e esse aqui é o mês. Já deu boró. Com base nesses dados, calcular. Montante acumulado no fim de 8 meses de aplicação. Tá vendo aqui, ó? Capital ele separou. 6.000. 24 ao ano, né? Note que a taxa é anual, então colocamos na mesma unidade da duração do empréstimo.
Nessa situação é mensal. Então a gente vai pegar os 24 e dividir por 12. Por que 12? Porque num ano tem 12 meses. Então isso aqui vai dar 0,2, que é equivalente a 0,02. O tempo são 8 meses. E o montante, qual que é? É isso que ele quer saber. Então calcula aqui, né? Joga aqui na fórmula. O C mais o I, isso aqui é fórmula. Tem que seguir esse padrão. C, quem que é C? Olha aqui. C equivale a 6 mil. Troca aqui por esse cara aqui. Trocou, tá aqui, ó. Vamos lá. 1 é fórmula. Coloca a fórmula aqui, ó. O I, quem que é a taxa? Ah, a taxa é 24 ao ano, mas não pode, então a gente tem que usar essa aqui, 0,02, tá aqui, ó. 0,02. Quem que é o tempo? O tempo ele deu aqui, ó. 8 meses. Troca aqui. E agora é só correr pro abraço. Vai ficar 6 mil vezes, ó, 1 mais 0,02 dá 1,02 elevado a 8. Faz na calculadora esse valor. Achou o valor, multiplica por 6 e você vai ter aproximadamente esse resultado. Ou seja, ele fala aqui, usaremos as calculadoras e arredondaremos para 2 casas decimais. Se eu não me engano, uma vez eu fui no banco e eu perguntei, se eu salvo engano, no banco eu fui, a pessoa falou que utiliza 4 casas decimais. Aqui o PDF foi mais humilde, né? Pegou 2. Mas se eu não me engano, as transações bancárias aí funcionam com 4 casas decimais de aproximação. O montante M é a soma do capital inicial C com os juros gerados. Então é isso aqui, né? É o mesmo do juro simples. Então, para você saber quanto que tem de juros, você faz a diferença do montante menos o capital. Então, nos 8 meses, gerou R$ 1.200. Bom, aqui estão os desafios que você vai fazer. Para facilitar, lembra dos juros dos pais aqui que eu falei para vocês? Juros simples, juro de pai e mãe. Esse aqui é o juro de pai e mãe. Vamos fazer aqui rapidinho, como que ficaria, quanto que você teria que pagar para seus pais em taxa de juros composta? Então, adiciona aqui uma paginazinha branca, cadê? É aqui. Cadê? O juro de pai e mãe. É esse? Aqui, ó, essa página. Juro de pai e mãe. Página 4. Selecionar depois. Só pra gente recapitular aqui, o problema foi R$500, né? R$500 em 4 parcelas. 5% ao mês. R$500. 4 parcelas, taxa de 5% ao mês. Então, assim que a gente representa. 5% ao mês é 0,05. Isso aqui é mês também, então tá suave. Vamos fazer aqui a fórmula. Capital, perdão, a gente vai fazer juro composto. Montante é igual capital, abre parênteses, 1 mais I elevado ao tempo. Montante seria quem? O capital, que é de R$500, 1 mais 0,5, 0,05 elevado a 4. O montante é igual 500, né? Vezes 1,05, opa, 0,05. Tá certo aqui. 1,05 elevado a 4. Vamos usar a calculadora? Vou usar 2 casas decimais, tá bom? Então, como é que limpa aqui essa bagaceira aqui? 1,05 elevado a 4. No caso dá 0,22, eu vou arredondar. 1,22, né? Montante é igual a 500 vezes 1,22. Vamos multiplicar aqui agora. 500 vezes 1,22. 610. Montante é igual a 610. Então, isso é o que você teria que pagar para os seus pais aí
nas mesmas condições na taxa de juro composto. Ah, mas quanto que era mesmo? Você teria que pagar 600, ou seja, você já tá pagando 10 reais a mais. Aí você fala, ah, mas o que é 10 reais, né? O que é 10 reais a mais? O problema é, aumenta muito por um ano esse valor para você ver. Qual que você vai ter que pagar mais? Aí você vai entender por que eu tô falando que isso aqui é taxa de juros de mãe e de pai. Então, pessoal, é isso aí. Se você gostou do vídeo, já sabe, deixa o seu like. Vamos fazer as atividades que tá aqui, né, no finalzinho. São atividades aí que vocês podem estar deixando nos comentários se você gostou, se vocês conseguiram